A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 a seguir. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tinha muitos que zombavam. Começaram a dizer que eles estavam embriagados. Mas os servos do Senhor estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Era o dia de Pentecostes, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro disse-lhes, louvado seja o nome do Senhor, que eles não estavam embriagados, mas estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Ei, eu tenho uma palavra. Ei, Deus está preparando pessoas para fazer a obra dele. Mas primeiro Deus quer que você sente com ele. Deus quer que você conheça ele primeiro, para ele te encher do poder dele para fazer a obra. Por muitas vezes, nós falamos com pessoas que dizem que não botam mais os pés dentro de uma igreja evangélica, que não querem meia com igreja, e ainda dizem que já conhece tudo de có e salteado. Mas eu quero lhe falar da parte de Deus, que essas pessoas foram mais preocupadas em conhecer a obra do que conhecer a Jesus. E é necessário primeiro conhecer Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe falar da parte de Deus nesse dia chamado hoje. Não abra mão do chamado de Deus na tua vida. Povo lindo, eles estavam cheios do Espírito Santo e estavam julgando eles como embriagados. Em plena 9 horas da manhã, a 3ª hora do dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe falar da parte de Deus. Não abra mão do chamado de Deus na tua vida. Haja o que houver, haja perseguição que houver, haja afronta que houver. Maior que a afronta é a promessa que Deus lhe deu. Sabe qual é a diferença do teu chamado? Ei, lembre-se, Saul foi escolhido pelo homem e Davi foi escolhido por Deus. Essa é a diferença, é o motivo da perseguição, da afronta, da calúnia. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista do teu chamado. Louvado seja. Muitas pessoas não querem mais ir para a igreja porque foram preocupados em conhecer a obra e não conhecer a Jesus. Deus tem um chamado lindo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou? Se os discípulos ali, quando estavam cheios do Espírito Santo de Deus, fosse parar a caminhada porque estavam zombando deles, quanto maior a perseguição, maior a vitória. Porque Saul perseguia Davi? Saul sabia que a unção de Deus era sobre a vida de Davi. Saul foi escolhido pelo povo e Davi foi escolhido por Deus, eis motivo da perseguição. Maior do que a afronta, lembre-se, maior do que a afronta é a promessa de Deus na tua vida. Vence toda afronta, porque a promessa é maior. Povo lindo de Deus, não se esqueça, entre a ameaça e a promessa de Deus, o que vai prevalecer é a promessa de Deus na tua vida. Então, se houver ameaça, não saia da presença de Deus. Porque entre a promessa e a ameaça, o que vai prevalecer na minha e na tua vida é a promessa de Deus. Se houver perseguição, não saia da presença de Deus. Lembre-se da promessa que Deus te fez. Vou repetir novamente. Se houver ameaça, não vai prevalecer, mas vai prevalecer a promessa que Deus lhe fez. Entre a ameaça e a promessa, o que vai prevalecer é a promessa de Deus na tua vida. Fica com Deus, compartilhe esse vídeo que tem vidas necessitadas para ouvir esta mensagem.